Você não passa de um peso morto, Daniel. Suas ideias envelheceram, assim como você. Essas foram as palavras da minha esposa quando ela me expulsou do escritório que construí com as minhas próprias mãos. Agora, ela está lá, no centro do palco, diante da elite empresarial de São Paulo, apresentando meu algoritmo como se fosse a sua invenção genial. Ela acha que fiquei em casa, quebrado e humilhado. Ela não me vê na escuridão da última fila. E ela definitivamente não sabe que no código, que ela acabou de chamar de impecável, existe uma armadilha que só pode ser ativada pela minha impressão digital. O show vai começar. Ela me beijou no rosto naquela manhã como uma mulher que sela um contrato com alguém que ela já decidiu demitir. Depois, deslizou para os bastidores do centro de convenções, com os saltos estalando no mármore frio como se fossem pontos de exclamação. Não fale com os investidores, ela sussurrou, nem mesmo um por favor ou se você não se importa. Apenas um comando seco, como se eu fosse o segurança dela e não o homem com quem ela dividia a cama há 10 anos. Eu ocupei o meu lugar na última fila, invisível, sem crachá e sem nome. Aquele auditório cheirava a ambição barata e café requentado, o mesmo cheiro de todos os eventos de tecnologia onde fortunas são prometidas e mentiras são vendidas. Mas desta vez, eu não estava segurando o microfone. Eu estava segurando a respiração. As luzes da casa diminuíram e os holofotes explodiram no centro do palco. Lá estava a Sofia. Ela usava aquele blazer branco que chamava de sua armadura de poder, sorrindo como se o futuro lhe devesse dinheiro. Se alguém ouvisse o discurso dela, acreditaria que ela era a fundadora brilhante de um aplicativo que revolucionou a logística em mercados emergentes. O slide de abertura apareceu na tela gigante e meus olhos se estreitaram imediatamente. Era familiar demais. Se você gosta de histórias onde o cara quieto no fundo da sala reescreve o final, preste atenção, porque a audácia dela estava prestes a custar muito caro. Ela falava sobre pontos de dor e transparência logística como alguém que decorou os termos no Google, mas nunca suou em um armazém abafado no Porto de Santos. A plateia assentia, hipnotizada pela performance. Investidores anotavam freneticamente em seus tablets. Eu assisti a minha esposa deslizar pela história da sua jornada heroica, fingindo que não tinha roubado metade da estrutura de um caderno velho que ela costumava zombar, chamando de meu diário de cientista louco. 3 fileiras à minha frente, um jovem estagiário inclinou a cabeça, olhando dela para o gráfico na tela, e depois sussurrou algo para o homem ao seu lado. Eu sabia o que ele estava vendo. Aquele não era um gráfico comum. Era o slide 6. Uma comparação lado a lado das ineficiências da cadeia de suprimentos tradicional e a camada adaptativa única da plataforma dela. O problema era que eu desenhei aquele modelo exato 12 anos atrás, em um quarto de hotel barato durante um apagão, ditando refinamentos para um gravador de voz porque estava suando demais para digitar. A Sofia tinha visto aquele desenho uma única vez. Ela o chamou de obsessão estranha e inútil. Agora, ele estava ali, brilhando em alta definição no telão, com as iniciais dela no canto inferior direito. A tensão na sala ainda não era visível para a maioria, mas eu senti o ar crepitar como estática antes de uma tempestade. Eu conhecia aquelas salas. Eu construí a reputação de muitas pessoas nelas. Você não entra armado com a verdade. Você entra armado com a alavancagem e espera o momento certo para puxar o gatilho. A ironia era brutal. Antigamente, ela implorava para que eu revisasse suas apresentações. Dizia que precisava da minha validação. Então, um dia, ela achou que tinha aprendido o suficiente e disse que não precisava mais da minha opinião. Eu não discuti. Apenas parei de falar. Mas o silêncio é uma arma poderosa quando você sabe o que as pessoas estão dizendo pelas suas costas. Alguém na primeira fila se mexeu desconfortável. Uma mulher com óculos de aros grossos começou a rolar a lista de investidores no tablet. Eu sabia exatamente o que ela encontraria quando chegasse ao final da lista de consultores técnicos. Meu nome estava enterrado lá, em uma capacidade consultiva de uma empresa que ajudei a erguer 2 décadas atrás. Uma assinatura silenciosa, uma impressão digital nas raízes de tudo. Essa era a coisa que a Sofia nunca entendeu sobre o mundo real dos negócios. A influência não grita. Ela sussurra pacientemente das paredes.
E as paredes têm memória. Ela encerrou a primeira parte do discurso com um sorriso perfeito, aquele tipo de sorriso que você usa quando acredita que todos estão comendo na sua mão. Os aplausos foram leves, mas respeitosos. Foi então que aconteceu o primeiro sinal de que o castelo de cartas estava tremendo. Um homem de terno cinza, sentado na segunda cadeira da esquerda, virou-se lentamente na direção da plateia. Ele não estava olhando para o palco. Ele estava examinando a escuridão do fundo da sala. Eu conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém que reconhece um fantasma a quem deve a vida. O nome dele era Roberto Almeida, e 15 anos atrás, eu o tirei de uma falência completa com o mesmo modelo matemático que a minha esposa estava alegando ter inventado na garagem da nossa casa. O pescoço de Sofia brilhou com uma fina camada de suor sob as luzes. Ela percebeu o movimento de Roberto. Por um segundo, a máscara de confiança vacilou. Ela sabia quem ele era, mas não sabia a história que nos ligava. O destino tem um senso de humor cruel. De todos os investidores em São Paulo, ela tinha que lançar sua mentira justamente na frente do único homem que conhecia a letra original daquela música. A voz da Sofia nunca tremeu, nem por um segundo. Essa era a coisa mais assustadora nela. Ela tinha aperfeiçoado aquele tom caloroso e confiante, ensaiado até a última sílaba, como uma política experiente apertando mãos em um comício na Avenida Paulista. Cada palavra da moda aterrissava na plateia como um fogo de artifício verbal. Ela falava sobre visibilidade descentralizada e mapeamento adaptativo de pipeline como se fossem conceitos que nasceram na cabeça dela, e não frutos de noites insones que eu passei programando enquanto ela dormia tranquila no andar de cima. Era um espetáculo de fogos para pessoas que amam o som da inovação mais do que a substância real dela. Ela até lançou uma piada calculada sobre o início humilde da empresa, dizendo que nós tínhamos apenas um computador velho e 3 cartões de crédito estourados. A multidão riu, encantada com a narrativa de superação. Ela sorriu, aquele sorriso treinado que mascarava a verdade com uma anedota pessoal charmosa. Eu mantive os braços cruzados, não porque o ar-condicionado do auditório estivesse forte, mas porque eu não tinha a menor intenção de aplaudir uma performance para a qual eu não comprei ingresso. Ela não estava mentindo exatamente, estava apenas reatribuindo o crédito como se fosse uma dedução fiscal criativa. O quarto de hóspedes que ela mencionou tinha sido usado, sim, mas não por ela. Eu passei 2 anos trancado naquele cômodo, codificando o motor de logística que ela agora chamava de solução modular proprietária. 3 fileiras à minha frente, o rapaz de moletom parou de rolar a tela do celular. Eu vi o momento exato em que a mandíbula dele travou. A mão dele parou no ar. Ele sussurrou algo urgente para a garota ao lado, e ela estreitou os olhos, murmurando que aquilo era impossível, que aquele código parecia com o lendário sistema fantasma que desapareceu do mercado anos atrás. Então veio o golpe de misericórdia, o momento em que a arrogância dela tropeçou na própria ignorância. Ela apontou para o gráfico e explicou o que chamava de janela de eco. Eu quase ri alto. Aquilo não era um termo técnico de mercado. Janela de eco era uma piada interna entre mim e um velho diretor de logística em Manaus, uma referência boba sobre como prever a demanda era como gritar em um desfiladeiro e esperar o retorno. Eu tinha escrito aquilo na margem do projeto original apenas como um lembrete sarcástico, não como uma teoria ou um nome comercial. E agora, lá estava ela, reembalando minha piada de bar como terminologia proprietária revolucionária. Ela nem sequer entendia o modelo, ela apenas memorizou a linguagem ao redor dele, regurgitando as palavras com confiança suficiente para enganar uma multidão desesperada pelo próximo unicórnio brasileiro. Eu observei a mão de Roberto Almeida se erguer lentamente. Não era para fazer uma pergunta. Era um sinal sutil, quase imperceptível, para sua assistente no fundo da sala. A jovem assentiu, digitou algo furiosamente no celular e saiu apressada do auditório. Eu conhecia aquele caminhar rápido. Eu já tinha ordenado aquele tipo de diligência muitas vezes no passado. Significava que eles iriam começar a cavar, silenciosa e profundamente. Enquanto isso, minha esposa continuava, felizmente inconsciente, flutuando em uma nuvem de brilhantismo emprestado. Lembrei-me de por que me afastei de tudo isso depois da queda da minha antiga empresa.
Quando um sócio em quem confiei desviou 18 milhões e culpou uma falha no meu sistema, eu não lutei. Eu apenas saí. Não por fraqueza, mas porque eu sabia como sobreviver a um incêndio. Você deixa as chamas queimarem, deixa as pessoas esquecerem, e então constrói de novo, longe do barulho. Mas vendo-a agora, desfilando estruturas roubadas sob as luzes do teatro, senti algo quebrar dentro de mim. Não era raiva, nem vingança. Era uma resolução fria e absoluta. Por anos, fiquei quieto, convencendo-me de que deixar ela voar era um ato de amor. Mas agora ela estava voando com asas de cera em direção ao sol, e um dos homens que eu salvei da ruína acabava de reconhecer o projeto por baixo das penas derretidas. A tensão na sala mudou fisicamente, como a pressão do ar antes de um temporal de verão. Roberto Almeida levantou-se. Sem aviso, sem microfone, sem decoro. Ele se ergueu como alguém cuja visão de mundo tinha acabado de levar um chute no peito. Com uma voz que cortou o auditório como uma lâmina afiada, ele interrompeu o discurso dela. Ele não olhou para o palco. Ele olhou diretamente para mim, lá no fundo. As cadeiras rangeram enquanto dezenas de cabeças se viravam. Um operador de câmera girou a lente instintivamente, pausando, inseguro se aquilo fazia parte do evento ou se era o início de um escândalo. Minha esposa congelou com a boca parcialmente aberta, a garganta trabalhando visivelmente para encontrar uma resposta que não existia no roteiro. O silêncio não era apenas quieto, era sufocante. Ela tentou rir, um som nervoso e agudo, e disse que aquele homem no fundo era apenas o marido dela. Insistiu que eu não fazia parte da empresa, que eu não era sócio, nem consultor, apenas o marido que veio assistir. Foi o equivalente verbal de varrer uma pessoa para debaixo do tapete na frente de uma audiência ao vivo. Roberto não se sentou. Ele deu um passo à frente, ignorando completamente a tentativa dela de me diminuir. Ele perguntou em voz alta se o meu nome era Daniel Castro. Aquilo foi o detonador. Um murmúrio varreu a sala como folhas secas pegando fogo. O moderador piscou, confuso. A mulher de casaco bege na primeira fila inclinou-se para a frente, com os cotovelos nos joelhos, reconhecendo o nome. Alguém perto do corredor sussurrou um palavrão de espanto. Minha esposa tentou recuperar o controle, dizendo novamente que eu não tinha nada a ver com o projeto. Eu apenas assenti uma vez. Um único movimento de cabeça. Foi o suficiente. Um alfinete caindo teria soado como uma bomba naquele silêncio. Roberto soltou o ar lentamente e voltou-se para o painel de investidores, balançando a cabeça em negação. Todos ali conheciam o nome, até os mais jovens que nunca trabalharam diretamente comigo conheciam as histórias. O fantasma da logística, o arquiteto que desapareceu, o homem cujos sistemas foram absorvidos por metade do software que move o transporte de cargas no Brasil. Eu era uma lenda sussurrada, um estudo de caso, mas nunca esperavam me ver sentado em uma cadeira dobrável atrás da estação de café. E agora, para o horror dela, eu não era mais o marido irrelevante. Eu era a prova viva de que a fundação do império dela era uma fraude. Os dedos dela tremiam no microfone enquanto os investidores trocavam olhares, faziam as contas e percebiam que o castelo estava prestes a desabar. A ilusão não se estilhaçou com um estrondo dramático, mas com o som cirúrgico de dezenas de dedos tocando em telas de vidro. Assim que a primeira fissura apareceu, a rede de sussurros se acendeu como um rastilho de pólvora. 3 estagiários amontoados perto da porta de saída puxaram seus celulares, deslizando freneticamente por arquivos PDF arquivados e antigos relatórios de mercado. Um deles virou a tela para mostrar uma foto granulada tirada uma década antes, eu, 10 anos mais jovem, apertando a mão do fundador da mesma empresa de capital de risco que a Sofia estava tentando cortejar agora. A legenda, fraca mas legível, identificava Daniel Castro como o estrategista-chefe de sistemas após um avanço multimercado. A mentira dela ainda se mantinha de pé, mas era apenas papel cobrindo a podridão, e os cupins da verdade tinham acabado de começar a mastigar a estrutura. Ela nunca admitiria, mas no fundo sabia exatamente quem tinha silenciado e sabia, com um terror crescente, que o silêncio só dura até a pessoa errada falar ou a pessoa certa olhar para cima. O gráfico na tela atrás dela me atingiu como um soco no estômago envolto em nostalgia. Eu permaneci sentado, piscando lentamente,
com os braços ainda cruzados, enquanto meu corpo processava o que meu cérebro já sabia. Não eram apenas os números, pois números podem ser manipulados, era a curva, a inclinação, o mergulho escalonado e a recuperação. Aquele modelo era meu até o espaçamento irregular no eixo X, algo sobre o qual todos os outros analistas costumavam reclamar porque fugia do padrão acadêmico. Mas eu tinha minhas razões naquela época. 15 anos atrás, eu estava em um hangar de expedição sujo, desenhando aquele mesmo fluxo em um quadro branco manchado de graxa, tentando prever gargalos logísticos antes mesmo que o termo ágil entrasse na corrente sanguínea das startups. Eu treinei uma dúzia de homens naquela época, e 2 deles estavam agora sentados naquele painel. O modelo nunca tinha sido publicado, nunca foi de código aberto e eu nunca o ensinei a ela. A única cópia que existia fora da minha mente estava em uma pasta surrada que eu deixei uma vez sobre a nossa mesa compartilhada no escritório de casa. Lembro-me de vê-la folheando as páginas numa noite enquanto bebia vinho, revirando os olhos e dizendo que fazer tudo no papel era algo arcaico. Aquela pasta desapareceu meses depois e eu assumi que ela tinha jogado no lixo, mas acontece que ela a digitalizou, colocou o nome dela no rodapé e rotulou o slide como matriz de previsão proprietária, versão 2.1, uso interno. A audácia era tanta que ela até deu um número de versão, como se houvesse um histórico de desenvolvimento que não fosse o meu suor. O investidor de terno cinza, Roberto, estava agora claramente inquieto, com a mandíbula se movendo como se estivesse murmurando uma maldição, enquanto a mulher do casaco bege mudava sua expressão de interesse neutro para uma suspeita acadêmica fria. Sofia continuava falando, mas o ritmo estava errado. Ela tentou atropelar o momento constrangedor gesticulando para o gráfico como se fosse o primeiro desenho de seu filho, explicando que o modelo mostrava a lacuna entre a volatilidade da demanda percebida e os pontos de pressão escaláveis reais. Ela usou o termo janela de eco novamente, sem fazer ideia de que estava repetindo uma piada interna que eu escrevi na margem do projeto original. Aquilo não era uma teoria, era um rabisco, e agora estava sendo reembalado como terminologia proprietária. Roberto levantou a mão sutilmente, não para uma pergunta, mas para sinalizar ao seu assistente. Eu conhecia aquele gesto, significava uma ordem para começar a cavar fundo e rápido. Enquanto isso, minha esposa continuava, alegremente inconsciente, ou talvez escolhendo ignorar o abismo que se abria sob seus pés saltos altos, flutuando em uma nuvem de brilhantismo emprestado e palavras-chave curadas. O moderador, tentando recuperar o controle de uma sala que estava rapidamente se tornando hostil, tentou direcionar a conversa para a rotatividade de usuários, mas Sofia o cortou antes que ele pudesse terminar. A voz dela saiu estridente, alta demais, defensiva demais. Ela declarou com uma firmeza quebradiça que tinha construído aquilo sozinha, que trabalhava naquilo há anos. Foi a coisa errada a se dizer. O tom dela gritava para que olhassem para ela, mas sua linguagem corporal implorava para que parassem. Eu não planejava falar, verdadeiramente não planejava, mas algo dentro de mim recuou diante daquela frase específica. Construí sozinha. Como se os andaimes não tivessem minhas impressões digitais, como se a planta baixa não tivesse sido desenhada nos guardanapos que eu guardava em uma caixa de sapatos debaixo da minha mesa. Então eu me levantei. Calmamente. Eu disse, com voz clara o suficiente para ser ouvida sem gritar, que ela realmente construiu aquilo, mas usando meus velhos esquemas. Ela paralisou. Eu dei um passo à frente, não o suficiente para alcançar os holofotes, mas o suficiente para sair da sombra. Lembrei a ela, diante de todos, daquela noite na nossa cozinha quando ela perguntou se eu ainda estava brincando com aqueles legos de logística. Eu continuei trabalhando neles depois que ela foi para a cama. Um silêncio espesso e úmido se instalou na sala, não o silêncio de reverência, mas o silêncio da culpa pendurada nas vigas, esperando para pingar. Ela piscou para mim como se eu fosse um estranho que a tivesse assaltado na porta de casa, tentando desesperadamente controlar a mandíbula tensa. Ela murmurou fracamente que eram apenas rascunhos, que eu os tinha abandonado. Eu inclinei a cabeça e respondi que era engraçado ela dizer isso, porque os ladrões que costumavam roubar plantas do meu antigo escritório também diziam que os arquitetos tinham abandonado os projetos, mas isso não fazia deles os designers. O painel não riu.
Uma pesquisadora no fundo da sala fechou o laptop abruptamente e saiu com o telefone no ouvido. As mãos de Sofia estavam agarradas ao pedestal do microfone, com os nós dos dedos brancos, o mesmo aperto de pânico que eu vi quando a startup anterior dela quase faliu e eu tive que treiná-la para sobreviver. O moderador gaguejou, perguntando se eu estava envolvido no projeto inicial. Eu o cortei com uma única mão levantada e entreguei a verdade mais dolorosa de todas. Eu disse que não vim ali para receber crédito. Eu vim para ouvir. Aquela frase aterrissou com mais peso do que qualquer grito de raiva. Por que tipo de homem aparece, ouve suas próprias ideias sendo vendidas como as de outra pessoa e ainda assim não levanta a voz? O tipo de homem que você percebe, tarde demais, que poderia ter te enterrado anos atrás se quisesse. Ela finalmente soltou o pedestal do microfone. A mão dela caiu como uma asa quebrada e a respiração veio curta e instável. Ela olhou para mim novamente, mas agora o olhar não era de confusão, era de medo puro. Não o medo de ser pega, mas o medo de perceber que ela nunca entendeu a pessoa que dormia ao seu lado. Ela sussurrou que não sabia que eu viria. Eu respondi que ela não sabia que eu viria porque ela tinha esquecido que eu existia. Alguém na primeira fila rabiscou algo furiosamente, possivelmente uma carta de demissão ou uma estratégia de saída. Ela olhou para a plateia e, pela primeira vez na carreira, ninguém devolveu o olhar com admiração, eles olhavam para ela como uma pergunta para a qual não queriam saber a resposta. Quando a Sofia chegou em casa, o dano já não era apenas local, era viral. Os organizadores do evento tinham postado o vídeo com os melhores momentos, 3 minutos de otimismo corporativo polido costurados com música animada, mas a internet é mais rápida e muito mais cruel do que qualquer equipe de marketing. Alguém na plateia tinha transmitido o confronto ao vivo, e aquele clipe atingiu o LinkedIn como um coquetel Molotov digital. Em menos de uma hora, a seção de comentários explodiu. As pessoas perguntavam se aquele homem na sombra era Daniel Castro, o estrategista lendário da antiga Sila Logística. Usuários conectavam os pontos, perguntando se o modelo que ela apresentou não era parte da estrutura beta que eu desenvolvi em 2008. A pergunta que pairava não era se ela tinha mentido, mas como ela tinha conseguido esconder a verdade por tanto tempo. O que deveria ser uma matéria de capa sobre uma fundadora visionária disruptando o mercado transformou-se instantaneamente em autópsias corporativas com títulos brutais sobre o fantasma esquecido na sala e como a queridinha das startups silenciou o homem por trás de seu império. A equipe de relações públicas dela disparou um memorando de controle de danos tão rápido que ainda continha erros de digitação, falando sobre especulações infundadas e uma dinâmica conjugal respeitosa. Um parágrafo sugeria pateticamente que eu era simplesmente um cônjuge solidário cujas conquistas passadas ocasionalmente inspiravam o trabalho dela. Ocasionalmente, como se uma fábrica de papel usasse árvores apenas ocasionalmente. Enquanto o mundo digital pegava fogo, eu permaneci em silêncio absoluto. Meu telefone vibrou sobre a mesa, zumbindo lentamente contra o vidro com o nome dela piscando na tela. Deixei tocar até cair na caixa postal. Na segunda vez, ela deixou uma mensagem, algo que ela nunca fazia. A voz dela estava quebrada, implorando para conversar, dizendo que não sabia que eu apareceria e que as pessoas estavam assumindo coisas erradas. Assumindo coisas, ela disse. Poucas horas depois, um e-mail aterrissou na minha caixa de entrada com um assunto simples que dizia apenas ajude-me. O corpo da mensagem era mais curto do que eu esperava, sem desculpas, sem reflexão, apenas uma acusação velada de que eu a tinha pegado desprevenida e um pedido desesperado para consertar a situação. Eu olhei para a tela por um longo tempo, não por rancor, mas com o distanciamento de quem observa uma nota deixada em uma casa onde não mora mais. Digitei apenas uma linha em resposta dizendo que eu não estava me escondendo, ela é que nunca tinha olhado para mim. Cliquei em enviar e fechei o laptop. Em algum lugar do outro lado da cidade, imaginei-a lendo aquela frase cercada por telefones silenciosos e uma equipe jurídica que já questionava se ela possuía os direitos totais dos materiais em sua apresentação. Soiler, ela não possuía. A biografia dela no LinkedIn foi editada silenciosamente naquela mesma hora. As menções de fundadora única desapareceram, substituídas por termos vagos como evolução colaborativa. Mas a internet não perdoa e não esquece.
Tópicos do Twitter apareceram dissecando o slide 6 da apresentação dela, sobrepondo meu modelo original com imagens de um fórum extinto onde eu postei a mesma estrutura sob um pseudônimo anos atrás. Quando os pontos se conectaram, eles se afiaram como facas. No dia seguinte, tive um almoço discreto, sem imprensa, sem fotos encenadas. Apenas eu e Roberto Almeida, sentados em um pátio sob a sombra de um carvalho, com pratos de massa que nenhum de nós tocou. Ele não perdeu tempo e não ofereceu vinho. Perguntou diretamente se era verdade, se os esquemas e a janela de eco eram meus. Eu o olhei nos olhos e disse que aquilo nunca tinha sido dela. Ele assentiu uma vez, colocou o guardanapo na mesa, levantou-se e agradeceu pela clareza. Foi isso. Sem contrato, sem ameaças, apenas um entendimento entre homens que conhecem o valor da autoria. Na manhã seguinte, a empresa de Sofia recebeu o e-mail fatal informando que o fundo de investimento estava reavaliando a exposição de capital e congelando os desembolsos pendentes. Tradução: o dinheiro tinha acabado. O suporte evaporou, deixando apenas o eco frio da diligência prévia. Desta vez, ela não me mandou o e-mail. Ela entrou no carro e dirigiu até a minha nova casa. Eu tinha me mudado para um bairro tranquilo, sem portões de segurança, porque nunca precisei me esconder de quem eu era. Avistei o cupê prateado dela da janela, estacionado na beira da calçada como um objeto estranho que sabia não pertencer àquele lugar. Ela esperou 40 minutos com o motor desligado e as mãos no volante, como se tentasse espremer respostas do couro. Quando finalmente saí, o sol estava baixo, lançando longas sombras na rua. Ela saiu do carro rápido, com os saltos estalando no pavimento de forma instável. O batom estava desbotado e os olhos inchados denunciavam que ela tinha chorado ou tentado muito não chorar. Ela começou com a voz tensa, dizendo que precisava que eu dissesse algo a eles. Ela implorou para que eu dissesse aos investidores que foi ideia minha ficar nos bastidores, que eu nunca estive envolvido, que ela não roubou nada. Ela queria que eu mentisse, que eu dissesse que era apenas um fantasma, uma relíquia irrelevante. Ela estava suplicando, não com lágrimas, mas com aquela desesperança lógica de quem acha que as palavras podem colar uma torre desmoronada se forem ditas na ordem certa. Eu não gritei. Não recuei. Respondi calmamente que não falaria com os investidores porque aquilo era exatamente o que ela queria. Ela abriu a boca para contestar, mas parou, confusa. Eu continuei, lembrando-a de que ela me disse para sentar no fundo e não me envolver. Ela queria que eu fosse invisível, e eu segui essa regra à risca. O rosto dela se contorceu quando a realidade a atingiu. Ela tentou argumentar que não era isso que queria dizer, mas eu a cortei, lembrando que foi exatamente o que ela disse. Ela deu um passo em minha direção, a voz subindo uma oitava, dizendo que eles estavam desistindo, que ela perderia tudo, que o conselho estava se voltando contra ela e que ninguém atenderia suas ligações. Ela disse que precisava de um parceiro. Eu ecoei calmamente que ela tinha um parceiro, até perceber que o silêncio poderia ser usado como arma por ambos os lados. Foi aí que vi o brilho de reconhecimento nos olhos dela. A compreensão de que eu não tinha quebrado a regra dela, eu a tinha honrado até a última letra, mas não a tinha protegido, porque a proteção não estava nas letras miúdas do contrato de silêncio que ela me forçou a assinar emocionalmente. Ela ficou ali parada, com as mãos fechadas em punhos, os ombros tremendo sob o peso das consequências, percebendo que o homem a quem ela mandou ficar quieto sabia exatamente quando falar simplesmente não falando nada. Ela sussurrou meu nome, mais suave agora, dizendo que eu poderia consertar aquilo. Eu lhe dei a verdade final, dizendo que eu já tinha consertado, apenas não para ela. Virei as costas e caminhei em direção à minha porta. Ela não me seguiu. Não gritou. Apenas ficou parada no estacionamento da casa de um homem que ela amou um dia, percebendo que tinha finalmente ensinado a ele para que servia o silêncio, e agora ele era fluente nessa língua. 3 dias depois, a empresa emitiu um comunicado de imprensa brando em uma sexta-feira à noite, anunciando uma reestruturação de liderança. Era o código corporativo para o fim dela. A queda final não veio com um estrondo, mas com o som abafado de um comunicado de imprensa enviado numa sexta-feira à noite, horário clássico para enterrar mais notícias.
O conselho anunciou uma reestruturação de liderança visando o crescimento a longo prazo, o código corporativo educado para demissão sumária. O nome de Sofia não apareceu uma única vez no documento. Não houve agradecimentos pela sua visão, nem aquela montagem de fotos nostálgicas que costumam fazer para fundadores que saem. Apenas o apagamento total. O site da empresa foi atualizado na mesma tarde. A foto dela de braços cruzados na página Quem Somos desapareceu, substituída por um espaço em branco digital. A verdadeira morte no mundo dos negócios não é a falência, é a irrelevância, e ela tinha acabado de se tornar um fantasma em sua própria criação. Semanas depois, um novo comunicado surgiu, muito mais discreto. Anunciava a entrada de Daniel Castro como consultor técnico sênior para auxiliar na próxima fase de evolução estratégica. Sem foto, sem biografia inspiradora, apenas o meu nome como uma marca d'água silenciosa no canto do projeto. O novo CEO, um velho conhecido meu dos tempos de logística pesada, deu uma entrevista breve dizendo que a empresa tinha sorte de ter o DNA original de volta à sala. Sofia tentou revidar, é claro. Ela gravou uma entrevista para um podcast de tecnologia de nível médio, tentando explicar o seu lado, mas a máscara de relações públicas já tinha caído. O episódio nunca foi ao ar porque os produtores decidiram que a conversa não servia mais ao público. Ela não tinha apenas perdido a empresa, ela tinha perdido a audiência. O golpe de misericórdia, no entanto, foi financeiro e brutalmente burocrático. Uma auditoria técnica encomendada pelo conselho encontrou o que eu sabia que estava lá o tempo todo, o registro da patente original do motor logístico, datado de 13 anos atrás, arquivado sob o meu nome. A mesma curva, a mesma pilha de variáveis, a mesma matemática que ela zombava na nossa cozinha. O conselho agiu rápido, propondo um acordo de licenciamento retroativo para evitar um processo. Eu não negociei. Apenas encaminhei o contrato para meu advogado com uma única instrução, garantir que o nome dela não estivesse em lugar nenhum. Eles assinaram na semana seguinte. O dinheiro que antes sustentava o estilo de vida dela agora fluía legalmente para a conta do homem que ela tentou apagar. Mas havia uma última ponta solta. Um dia, ela recebeu um pacote sem remetente na porta de seu apartamento alugado. Dentro estava o velho caderno de capa dura que ela usava para anotar suas supostas ideias geniais, o mesmo caderno que ela achava ter perdido anos atrás. Eu o tive comigo o tempo todo. Só que agora, cada página estava diferente. Nas margens, em tinta vermelha indelével, estavam as minhas correções. Setas apontando para os esboços dela com notas factuais indicando a data original em que criei aquilo ou referências aos meus arquivos antigos. Eu não escrevi insultos. Apenas corrigi o trabalho dela como um professor avaliando um aluno que copiou a lição sem entender a matéria. Na contracapa, deixei apenas uma frase escrita à mão dizendo que ideias podem ser emprestadas, mas alicerces precisam ser construídos. O encerramento real para mim não aconteceu em uma sala de tribunal ou em uma discussão acalorada. Aconteceu meses depois, num evento chamado O Silêncio dos Fundadores, uma reunião a portas fechadas em uma antiga biblioteca no centro, sem imprensa e sem flashes. Apenas café preto barato e gente que construía coisas reais. Eu não falava publicamente há uma década, mas aceitei o convite para falar sobre a importância da autoria e da resiliência. Eu disse àqueles jovens empreendedores que o silêncio não é rendição, às vezes, é a única maneira de deixar a verdade ser ouvida acima do ruído. Alguém tirou uma foto daquele momento. Não era uma imagem posada. Eu estava de lado, segurando um copo de papel, ouvindo um garoto de moletom fazer uma pergunta técnica. A foto circulou discretamente em fóruns privados e acabou chegando ao feed de alguém que a Sofia ainda seguia. Disseram-me que ela olhou para aquela imagem por muito tempo. Não porque eu parecesse vitorioso, mas porque a legenda dizia simplesmente que aqueles que constroem em silêncio nunca precisam gritar para serem ouvidos. Ela finalmente entendeu o custo de não ser necessária. Eu não precisei me vingar, não precisei destruir a reputação dela com escândalos ou gritos. Eu não fiz nada além de retirar o meu apoio e deixar a gravidade fazer o resto. No final, o arquiteto não precisou demolir o prédio, ele apenas provou que a fundação era dele, e o castelo de cartas desmoronou sob o próprio peso.